Boa noite, amigos e amigas presentes. É com imensa alegria que a Academia Piracicabana de Letras, o Centro Literário de Piracicaba, o Grupo de Oficina Literária de Piracicaba, com o apoio do Museu Prudente de Moraes, retomam uma tradição antiga e importante do movimento literário e artístico de Piracicaba, os denominados saraus das estações de ano. Nesta primeira edição de 2025, contaremos com escritores e poetas de Piracicaba e Rio das Pedras, falando dos seus livros, declamando poemas e textos. Teremos também outras atividades artísticas, neste reencontro com autores, músicos, artistas plásticos, entre outros convidados. Convido a nossa querida Ana Torrejais, conservadora e gestora do Museu Prudente de Moraes, para dar as boas-vindas, abrindo as portas do museu a este sarau. Todos, eu sou um pouquinho baixa, vamos lá. Tenho umas palavras que eu preparei para vocês, porque acho que o momento merece, né? Então, fora de improvisos, o museu onde a gente se encontra hoje, né, recebendo todos vocês, o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, ele é uma das principais instituições culturais aqui da nossa cidade de Piracicaba, né? E ele comemora este ano 68 anos de existência. E para mim, né, e creio que para a maioria de vocês também, é um dos principais edifícios históricos brasileiros. Então, por quê? Porque aqui residiu Prudente Moraes junto com a sua família, que foi o primeiro presidente civil do Brasil. E este edifício, que tem mais de 150 anos de história, ao longo de toda a sua existência, passou por várias ocupações, até que foi instituído museu no ano de 1957. Inicialmente, era um museu que pertencia à Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, só em 2010 foi municipalizado, e para que as atividades fossem geridas aqui em Piracicaba, existia uma associação que a maioria de vocês conhece, que era a Associação de Amigos do Museu Prudente Moraes, a SAMP, Sociedade de Amigos do Prudente Moraes, e que na década de 1990, quem estava à frente da presidência era a Dona Maria da Glória. Alguns de vocês devem ter conhecido. Ela era bisneta do próprio Prudente Moraes. E também na década de 1990, aproximadamente, foi quando a nossa querida Ana Marli Jacobino começou uma tradição, que na época ainda não sabia que ia virar tradição, muito importante, que foram os saraus literários que a Beta acabou de mencionar. Então, reparem que as duas estavam trabalhando a par. E tanto era assim que muitos dos saraus literários foram realizados aqui, neste auditório. Então, para mim, hoje é um momento muito emocionante, né? Estou há pouco tempo aqui em Piracicaba, à frente do museu, e retomar essa tradição é algo, para mim, muito prazeroso também e muito emocionante. Então, hoje, graças aos amigos da Academia Piracicabana de Letras e demais grupos literários envolvidos, nós retomamos essa tradição, né, agora com o nome de Sarau das Artes, mas com imenso respeito pela sua fundadora, que hoje aqui também é uma das homenageadas, né? Então vamos incluir novamente na nossa programação cultural para que o Sarau das Artes volte a brilhar em todos os solstícios, em todos os equinócios, né? Porque o museu está aberto para vos receber sempre que assim o desejarem. Então, eu desejo uma ótima noite a todos, um ótimo evento a todos e sejam sempre muito bem-vindos, tá? Obrigada. Obrigada, Ana. Iniciaremos o sarau, esse sarau de outono, homenageando a escritora Carmen Maria da Silva Fernandes Piloto, que ocupa a cadeira número 19 da Academia Piracicabana de Letras, que tem como patrono o Birajara Malagueta Lara. Lerei a trajetória literária de Carmen Piloto
e darei uso da palavra pela homenageada. Trajetória literária de Carmen Piloto. Há várias Carmens a partir do nome de nascimento de Carmen Maria da Silva Fernandes Piloto. A primeira que revejo nessas memórias é minha colega de trabalho na Philips do Brasil, aqui em Piracicaba, a partir de 1974. E lá se vão já quase 5 décadas. A segunda também caminhou, como eu, pelo curso de Letras da Universidade Metodista de Piracicaba e depois trilhou outros caminhos que iam em busca de cultura e saber. Ao beber da água do rio de Piracicaba, subiu cidade adentro e encontrou-se com a terceira Carmen, que se transformou há 35 anos numa das profissionais mais queridas e respeitadas na área de assuntos administrativos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, sendo que o comichão das atividades culturais nunca mais a deixou. Foi aprendendo a conhecer aquela instituição e ir deixando suas marcas em livros, eventos e solenidades. Era a Carmen versão .4, conduzindo atividades locais, regionais e internacionais. E caipiracicabanizando-se com participações e convites para entidades importantes da preservação da memória e da cultura locais, como a Academia Piracicabana de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, além de incursões pioneiras na organização dos grupos literários da cidade, dos quais a página Prosa e Verso, com 25 anos de existência e continuidade no jornal Tribuna Piracicabana, é seguramente sua contribuição mais expressiva para a nossa cultura. E nunca mais deixou de escrever, organizar, orientar e promover novos e velhos amigos que surgiram em sua frente. Como eu, quando voltei de Santos e recebi da velha e querida amiga as mãos estendidas, como se tivesse nos despedindo ontem mesmo, com o mesmo abraço fraterno, jeito carinhoso de acolher e me abrir as portas na cidade. Achegue-se, me dizia, entre uma e outra atividades, que comecei a participar por aqui, e, em especial, no Recanto dos Livros, no Lar dos Velhinhos, onde diversos escritores e amigos tiveram a oportunidade de conviver neste ambiente cultural, até receber a merecida medalha de mérito cultural em 2014, entre outras conquistas, publicações e articulações em nosso campo da cultura. Escreveu inúmeros livros, artigos, ensaios, fez curadoria de exposições pela cidade e, em especial, na Exalc, sua segunda casa, onde foi construindo com outros colegas, professores e funcionários, momentos marcantes de preservação da história daquele monumento educacional. Entre elas, a mais recente, um livreto em homenagem a Ermelinda de Souza Queiroz, esposa do patrono Luiz de Queiroz, daquela instituição. Hoje, uma imagem esculpida em bronze que acolhe os visitantes do Museu da Exalc. De sua querida mãe, Dulciana da Silva Fernandes, herdou o caráter afetivo e o jeito gostoso de escrever, em especial de construir laços de afeto entre os que dela sempre se aproximaram. Foram parceiros de suas ideias e ideais, e se engrandeceram com a sua convivência e apoio. Mais do que um currículo vistoso e competente, suas letras estão espalhadas em diversos livros, publicações históricas locais e nacionais, e organizações de eventos literários com grande impacto na cidade e região, como a Festa Literária, que já ocorre há 5 anos, preparando-se para a 6ª edição ainda este ano. Mas, certamente, não há nada mais que a agrade e a incentive a prosseguir, construindo novos desafios, do que um bom cafezinho quase sempre ofertado em sua casa, com pessoas queridas e dos quais saem ideias, projetos
que vão se viabilizando, tornando-se referências, abrindo espaços a novos autores e amigos, e dando a sustentação necessária para o engrandecimento da literatura e das pesquisas históricas em nossa cidade. E antes que ela invente mais uma moda, corto o caminho e tomo a liberdade de publicamente, neste momento, externar minha gratidão por sua amizade de tantos anos. Hoje, não sou eu apenas a homenageá-la, somos todos nós, os aqui presentes, e a todos os outros a quem ela estendeu suas mãos, sempre generosas. Obrigada por tudo, Carmen. Que você continue a inspirar todos nós. A palavra agora está com você para nos mostrar um pouco do seu trabalho literário aqui em Piracicaba. Boa noite a todos, amigos, escritores, pessoas queridas, convidados. É um prazer estar aqui, né? A Beth dourou muito a pílula, não é tudo isso aí, não, né? Mas tudo bem, é o carinho que faz a expressão de amor se manifestar, não é? Então, eu pensei o seguinte, a gente tem muita coisa a dizer, o espaço é reduzido, porque depois a gente tem um café, a gente vai confraternizar. Eu preparei 8 slides para fazer assim, tipo um ciclo da minha vida, assim, em poucas palavras. E quem quiser saber mais um pouquinho sobre as minhas publicações, eu deixei aqui, que depois o pessoal pode dar uma olhada, e tem alguns textos lá fora. Então, vamos começar a apresentação, para vocês entenderem um pouquinho como surgiu a Carne das Letras. Então, vamos lá. Tudo começou no mesmo ano do Museu Prudente Moraes, em 1957. Meu pai é um espanhol. Tá. Meu pai é um espanhol, minha mãe noiva lá em Tietê, veio dar umas aulas em São Paulo, na casa do tio, e meu pai se apaixonou por ela, ela largou o noivado e foi embora com meu pai, casou com ele, não é? E a Carmen, que nasceu, que ficou uns 3 anos antes do segundo irmão, ela teve a oportunidade de viver assim, com um pai muito carinhoso e meigo, e uma mãe muito determinada, ousada e aventureira. Então, naquela época, minha mãe acabava de se formar e escolheu trabalhar, num primeiro momento, no grupo do Haroldo de Azevedo, um geógrafo, na região próxima de Itaquaquecetuba. E lá meu pai montou um comércio. E, nesse comércio, nós ficamos lá 10 anos naquela cidade, mas a minha mãe não gostava de lá, porque o sonho dela era voltar para Tietê, que era a cidade natal dela. E, já desde aquele tempo, a minha mãe, com aquele espírito professoral, né, já foi me treinando, né? Então, quando meu pai chegava à tarde do trabalho, são coisas que eu me lembro, assim, decoradinhas, né? Eu tinha que pôr vestidinho, tomar banho, arrumar cabelinho, e eu declamava para ele que eu sou menininha da perninha grossa, vestidinho curto, papai não gosta. E toda noite, com o casal, né, meus pais, a gente rezava, né? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre para um bom caminho. Meu coração é tão pequenino que dentro dele só cabe Jesus menino. É a mesma oração que eu ensino hoje para os meus netos. E daí eu fui estudar lá em Itaquaquecetuba, uma cidade bem feinha, mas meu pai fez o pé de meia lá, para depois a gente mudar para Tietê. E eu ia bem na escola, eu entrei com 6 anos na escola, porque eu faço aniversário em novembro, então acabei entrando, né, com 6 anos. E a minha primeira amiguinha eu nunca esqueci, ela se chamava Nélia. Não sei dela hoje como está, mas eu adorava a Nélia para brincar. Ela morava nos arredores da minha casa, eu ia lá sempre brincar com ela. Eu tenho essa fotinho com ela. E lá em Itaquá, a gente tinha muito uma colônia japonesa, que a minha mãe se dava muito com eles. Então, eles faziam festas, comemorações, grandes comes, e tudo era comemorado, né? Então, todas as questões de escola, minha mãe me punha lá para declamar Manuel Bandeira, Irene, para declamar o Trem de Ferro, e a Carmen subia sempre no palco, porque a mamãe gostava, e fazia a gente decorar. Então, não tinha jeito, tinha que seguir os passos da mãe, né? E continuei em Itaquá,
até os 10 anos. E esses dois que vocês veem sentados eram meus irmãos mais novos, né? O Ricardo e o Fernando, né? E aí, com 10 anos, nós viemos para Tietê. Aí começou um outro ciclo de vida. Por incrível que pareça, eu gostava muito de esportes. Foi do time de basquete da escola, do time de Tigers. Jogávamos na região e eu pulava salto à distância. Naquela época eu pesava 45 quilos. Então, vocês veem que as coisas mudam, né? Depois a gente passa para as palavras, porque não tem como manter o físico para tudo isso. E chegando em Tietê, fiz conservatório musical de violão, continuei escrevendo, lendo muito. A minha mãe era uma pessoa que sentava com a gente jogar jogos lúdicos, ela comprava coleções, ela incentivava muito a leitura. E, com 18 anos, eu queria fazer jornalismo, mas meu pai, espanhol, muito assim severo, falou, não, jornalista, mulher, de modo algum, que jornalista, mulher, vai ficar rodando pelo mundo, a minha filha não pode fazer isso. Aí eu convenci e acabei fazendo letras aqui na Unimep. Aí, concomitantemente com a universidade, eu entrei na Philips do Brasil em 76, no setor pessoal. E lá da Philips eu trago amigos muito queridos, inclusive tem um casal amigo nosso aqui da Philips, amizade de mais de 40 anos, e a gente era muito feliz lá, porque era todo relativamente jovens, então todos se casaram, tiveram filhos, todos na mesma época. Então, um era padrinho do outro, era assim, não tinha muita fofoca, era uma empresa bem de vanguarda. Eu aprendi muito na Philips. Eu fui galgando vagas, né? Eu fui, depois de pessoal, eu fui para secretária, bilíngue, depois fui assistente de planejamento, porque eu enjoei de ser secretária, e cheguei para São Paulo, porque a Philips, infelizmente, mudou de Piracicaba. E Piracicaba, para mim, representou, quando vim com 18 anos, é o lugar que eu quero ficar, realmente. Até eu escrevi esse poema. Deixa eu... Cada homem em pitoresca aldeia, como um barqueiro ao cruzar margens, no controle apenas do pequeno remo que o leve aonde a correnteza segue. Eu não sei se é esse espírito do meu avô, que era pescador, se é o espírito usado da minha mãe, que viajou muito e até sossegar lá em Tietê, né? Depois veio para Piracicaba, depois da idade, e assim foi que eu me encontrei em Piracicaba. E aqui eu constituí família, não é? Tenho meu marido que me apoia, minha filha, tem toda a família do meu marido, que é uma família maravilhosa, a minha sogra, que foi meu braço direito, os meus netinhos, que são 2 terrorzinhos, um tem agora 6, o outro tem 3, né? E o meu genro, o Leandro, e a gente é uma família muito unida e a gente prioriza muito as atividades familiares. E temos aí o grupo dos escritores. Esse grupo é muito bom. Desde os 20 anos eu participo dos grupos. Depois eu parei um período quando tive filha, e trabalhava muito, mas depois eu voltei. E aí eu comecei a participar primeiro do grupo de poesia, depois, quando eu tomei contato com o grupo Oficina Literária, eu percebi que eu escrevia uma poesia muito hermética. Aí eu resolvi entrar num grupo de prosa, porque eu queria escrever sobre rotina, sobre cotidiano. Eu queria ter uma linguagem mais assim acessível, né? Até que depois, no futuro, junto com Ivana, partimos para livros infantis. Então, é uma coisa que foi evoluindo para um lado mais humano, humanizado. Porque antes eu era uma pessoa muito fechada, muito tipo Fernando Pessoa, e eu queria ser mais Cora Coralina, tá? E um hobby que eu gosto muito são as viagens. Então, a gente viaja muito. Eu já conheço mais de 40 países e, assim, adoro a cultura do que eu aprendo, as pessoas que convivo, os costumes. Para mim, é muito prazeroso. Pretendo continuar ano que vem, esse ano deu uma parada, né?
mas a gente se diverte muito, e o Livro com Pezinhos, que é um projeto que tenho com Ivana, ele anda de balão, ele faz um monte de coisa também nessas viagens, né? E, finalizando, eu queria dizer para vocês que hoje eu estou na Exalc, há 35 anos, comecei no departamento de genética, concorri com 100 pessoas, e eu era a única candidata escolhida. Depois fui para a diretoria, fiquei lá por mais de 25 anos, e, quando estava para me aposentar, eu resolvi que eu queria fazer... Um diretor falou: você precisa deixar o legado histórico da Exalc, você sabe muito da história da Exalc, então você precisa deixar esse legado. Daí eu pedi para me mudar para o setor de atividades institucionais internacionais. E lá eu tenho oportunidade mais de fazer pesquisa. E eu tenho feito essas revistas temáticas, a cada 4 meses eu lanço um tema. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco da história da Exalc, elas foram feitas de uma forma direcionada para a comunidade. Ela não tem um caráter científico, ela é uma linguagem mais acessível para quem tem curiosidade de saber o que acontece na Exalc, o que é o edifício central, quem foi Dona Ermelinda, o que é aquele portal central que temos lá, não é? Agora, no meio do ano, teremos uma sobre o parque da Exalc. Então, são coisas que a gente está montando, baseado em diversas bibliografias que temos lá, e é o legado que eu pretendo deixar até o ano que vem para a Exalc, né? E, acima de tudo, eu sou uma pessoa ligada a amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de onde eu passei, de onde estou. E aqui tem o grupo que eu trabalho atualmente, família e, principalmente, Deus. Porque eu tenho gratidão muito na vida. Por quê? A gente vê tanta gente em guerras, em situações tão difíceis, não é? E eu sou muito privilegiada, porque, embora eu tivesse muitos desafios, que ninguém passa na vida sem desafios, eu tive muitas oportunidades. E eu agarrei com unhas e dentes essas oportunidades. Mas o meu principal legado, o meu principal tesouro são as pessoas que me cercam. Então, para finalizar, eu quero ler só um texto da minha mãe, para vocês entenderem um pouquinho de onde eu herdei essas questões literárias. Tá? Minha mãe é professora, chama Instantâneos Maternos. Minha mãe é professora. Quanta conotação tinha esta afirmação há 27 anos? Era com orgulho que eu declarava a um grupo de colegas em Tietê, cidade natal de minha mãe, onde havia pouco me mudado. Afinal, antigamente, um professor era um dos profissionais mais respeitados, cheio de cultura e experiência. E era bem assim. Mulher dinâmica, sempre de vanguarda, havia ido lecionar na cidade grande, São Paulo, na década de 50, desafiando todos os tabus do interior, e lá conhecera meu pai, imigrante espanhol, que por ela se apaixonou. Era realmente um caso de amor. Minhas memórias são compostas de coleções de livros adquiridas com sacrifício, muitas vezes mutilando sua vaidade pessoal. Para ela, filha de um pescador, ler era a viagem possível. E os filhos tinham que compartilhar de tão maravilhoso mundo, inefável, indescritível. A ilusão de roupas e supérfluos eram secundários, o prioritário era o saber. Quantas tardes de lazer ela se sentava ao chão com os filhos, e diversos eram os jogos lúdicos partilhados. Havia também uma caixa de brinquedos educativos que possuíamos, que rolavam, e na disputa saudável, nossos momentos juntos iam ficando registrados em nossas memórias. Meu espírito atual de enfrentar uma rotina profissional e doméstica tem tudo do exemplo deixado por ela. Antigamente, a vida orçamentária era muito mais apertada. Era necessário andar de ônibus, deixar todo o serviço doméstico pronto. Até hoje me espanto que ela tenha feito faculdade de pedagogia em outra cidade aos 50 anos. Viagens extenuantes no período noturno que a consumiam.
Mas a batalha do vencer estava em seu sangue de imigrante italiana. E mesmo, por vezes, autoritária, sempre nos fazia um carinho, fritando rosquinhas de cará, costurando uma roupa nova ou jogando um pouco de damas aos domingos. Algo que me deixa embevecida é o espírito de fênix que ela possui. Depois de sua aposentadoria, começou a viajar e escrever com uma voracidade que espanta até os mais jovens. Divaga em todas as dimensões, com aquele brilho de olhar que sempre me encantou. Hoje, os 3 filhos formados em universidades, profissionalmente realizados, ainda me espanto diante da continuidade de sua criatividade. Os netos usufruem de teatros por ela dirigidos. Começou a participar de concursos literários, culturais e lê como nunca. Parece que o mundo vai terminar em livros. Há exemplos que são mais eficazes que discursos intermináveis. E a imagem de minha mãe será sempre algo vivo e presente. Sua verdadeira história de amor com o homem com o qual se casou, sua alma cintilante, mesmo diante de dificuldades da rotina, e sua posição feminista, que intuitivamente adotou, forte e segura de que a vida vale a pena, mesmo com luta e sacrifícios. Essa cartinha eu havia escrito para ela, ela estava com 60 anos, e esses dias arrumando as coisas, né? Assim, reorganizando as coisas, que o meu pai e minha mãe já partiram, ela escreveu assim na parte de cima, escrito por Carmen Maria da Silva Fernandes, a sua mãe professora. Até que, enfim, encontrei uma filha fada madrinha, que, com sua vara de condão, transformou sua mãe numa bela princesa. Embaixo ela escreveu, valeu a pena, agora sei que no seu castelo de areia todo mundo passeia. Então é isso. Bom, muito obrigada, viu? A Carmen, através da Ivana Negri, com uma lembrancinha, umas flores, em agradecimento à pessoa que a Carmen é e todo o trabalho que ela vem desenvolvendo até agora na nossa cultura. Parabéns, Carmen. Olha, eu não sou de microfone, não gosto, mas eu não podia deixar de homenagear essa minha amiga, porque além de parceiras na literatura, que a gente tem a Prosa e Verso, que nós somos parceiras, o Livro com Pezinhos e tantos outros projetos, nós somos irmãs também, né, Carmen? Irmãs de jornada e de viagens. Todas essas viagens que ela falou, nós viajamos juntas. Então, a gente tem muita coisa que a gente fez junto. Então, uma lembrancinha para você. Carmen, sim, tá. Sim, sim. Até a dona Dulce me chamava de filha também, né? Eu tenho uma lembrancinha para você também. Tire foto, por favor. Olha que lindo, que lindo. Mas vamos tirar foto. Vamos tirar todo foto mundo. todos. Dando continuidade ao nosso sarau, muito obrigada, Carmen. A escritora e contadora de histórias, Carmelina de Toledo Pisa. Ela possui a cadeira 29 da Academia Piracicabana de Letras, patronesse Laudelina Cotrim de Castro, e ela falará sobre a Ana Marli de Oliveira Jacobino e contará uma história. Vamos começar. Eu não vou fazer a biografia da Ana Marli Jacobino, eu vou dizer da amizade que eu tinha e preservo até hoje a nossa amizade, né? Porque foram momentos lindos, momentos de dor, mas também momentos de alegria, porque Ana tinha uma gargalhada
acho que um pouco maior que a minha. Então, a gente combinava. Eu vou contar uma situação que aconteceu lá em casa com a Ana. Para aqueles que não me conhecem, eu tive que fazer a retirada das 2 mamas, tá, pelo câncer. Né? E Ana também passou por esse processo. Então, quando eu retirei as 2 mamas, foi feita uma cirurgia bem agressiva, porque a reconstrução foi do próprio corpo. Então, tinha um corte daqui até aqui. Vocês não estão vendo, é logo na barriga. Tá? Teve gente que fez assim para ver o corte. Então, o corte era grande aqui e o corte era grande aqui. E aí, eu sou uma pessoa que moro sozinha, os amigos foram para minha casa. E à noite era com a Ana Marli Jacobino. Ela chegava naquele horarinho das 6h30, 7h, com a sua cestinha de fazer fuxico. E a gente fuxicava. Como fuxicava? Eu na cama, não podia levantar sozinha, não. E quando eu levantava, ainda curvava assim, dá para enxergar aí? Quer que eu suba no palco para ver como que eu curvo? Curvava assim. Nós 2, ela sentada numa cadeira preguiçosa, eu na cama e fuxicando. Ela fuxica e eu conversando. Fuxico. Bom, de repente, eu disse a ela, Ana, o meu cachorro está esquisito, está com um latido esquisito lá no quintal. Ela falou, eu tenho medo de cachorro. Assim, eu não lido bem com cachorro. O que você quer que eu faça? Eu falei, vá até a cozinha e abre só o vitrô da porta. Ele não vai entrar, ele é pequenininho. Ele não vai entrar, ele era novinho. Aí ela abriu, olhou o cachorro, não tinha nada. Aí ela voltou e falou, não tem nada, Carmelina, fica tranquila. Tá bom. Sentou de novo na cadeira preguiçosa. Eu estou deitadinha, bonitinha ali. O cachorro começou de novo. Eu falei, Ana, me ajuda. Eu quero ver o que está acontecendo lá fora. Aí lá, tá bom, ela ajudou e lá fui eu. Assim, né? E a portinha já estava aberta. Eu olhei lá fora, acendeu uma luz, olhei lá fora. Eu falei, nossa, que cachorro tonto. Está latindo para um galho de árvore. Aí ela olhou e falou assim, só que o galho de árvore está mexendo. Eu falei, Ana, é uma cobra. Como que apareceu uma cobra no meu quintal? Ela falou, não sei. Eu falei, agora tem que matar a cobra. Ela falou, eu não mato mais nada, nem formiga eu mato. Eu não mato. Mas e agora o cachorro? Eu falei, tá bom. Aí eu falei, eu vou prender você lá no banheiro. Aí prendi a Ana no banheiro. Tá? Voltei, soltei o cachorro. Soltei o cachorro. O cachorro foi direto para a área. Pronto, Ana, pode vir. Aí ela falou assim, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai matar a cobra. Eu não tenho força. Você vai matar. Eu nunca matei um bicho, Carmelina. Eu nunca matei um bicho. Falei, tá bom. Você quer vassoura ou rodo? O rodo é melhor. Aí eu tive que atravessar o quintal, mas muito longe assim. Atravessei, fui lá na lavanderia, peguei o rodo, voltei, entreguei para ela. Aí, gente, foi a coisa mais sensacional. Ela pegou aquele rodo, fechou os olhos, duro, e falava, agora fale onde está a cobra. E eu falava, tá bom, tá bem na sua direção. Pé, o rodo. Acertei? Não acertou. Vai mais para a direita. Pé, não acertei? Não acertou. Um pouquinho mais para a esquerda. Pé, quebrou o rodo. Eu falei, mas você partiu a cobra. Ela falou, e agora? O que a gente faz? Agora tem que pôr num saco, amarrar e pôr no lixo. Ah, não, eu não tenho coragem. Eu falei, Ana, por favor, me ajude. E eu segurando a barriga, segurando aqui. Vamos lá.
Aí conseguimos botar a cobra no lixo. Aí eu prendi a Ana no banheiro de novo. Prendi a Ana no banheiro, soltei o cachorro. Ele foi lá fora, acalmou. Só que quando eu abro a porta do banheiro, aquela mulher ria. E ela falava para mim assim, eu nunca matei nada. Mas ela ria. E eu falei, para de dar risada que eu vou fazer xixi na calça. Ela falou, aproveita que você está na porta do banheiro. Lá levou. Gente, isso aconteceu, gente. Aí, levou, e aí entra uma outra Ana. Aquela de cuidar, aquela do cuidado. Ela me colocou, tirou o meu pijama, tirou a minha calcinha, e eu sentei. Ela ficou ali segurando minhas mãos. Eu fiz o xixi, fiz a higiene, lavei minhas mãos, e quando eu fiquei em pé, ela me abraçou e ela disse, o que você precisar de mim, eu vou estar aqui. Porque eu passei por tudo isso. Naquele momento, as lágrimas saíram. E a gente ria. E eu não sei se era um riso de choro, se era um choro chorado de alegria. E a gente foi, ela pôs a Carmelina direitinho na cama, sentou e disse para mim, que noite maravilhosa. Dá para esquecer de uma amiga assim? Não. Marisa, sua irmã, eu presto essa homenagem a você, a sua mãe e aquela sua irmã maravilhosa, que viajamos juntos e brincamos, rimos e choramos juntos. Então, não fiz a biografia de Ana Marli Jacobino, mas eu não vou jamais esquecer do dia que você matou a cobra, tá, Ana? Tá bom? Muito obrigada. Sim, claro, eu tive que colocar o rodo de volta, metade do rodo de volta. O pau ficou pela metade. Gostaria que a Marisa Oliveira, né, irmã da Ana Marli, viesse até aqui receber uma pequena homenagem, uma singela homenagem à Ana Marli. E vocês vão ver, elas parecem gêmeas, tão parecidas que são. Marisa e Ana Marli. Carmelina. Dando continuidade ao nosso sarau, agora nós temos um momento musical com a Orquestra Noiva da Colina, sob a regência de Ivete Machado e Sandra Marques. Fazem a apresentação das seguintes músicas cantadas da orquestra. Elas vão apresentar a música Orquestra Noiva da Colina, de Doris Franzin, que é a apresentação da orquestra. E, na sequência, teremos Poeira da Estrada, de João Paulo Henrique, teremos Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, e Vencendo Sempre, de Piraci e Lourival dos Santos. Vamos receber a Orquestra Noiva da Colina.
Enquanto as meninas estão aí arrumando seus equipamentos, vamos para a parte de literatura. Bom, gente, vamos dar continuidade, começando agora a nossa parte de literatura. Nós teremos a leitura do poema Outono e o poema também Ana do Sarau, de autoria da escritora Ivana Maria França de Negri, cadeira número 33, da Academia Piracicabana de Letras, que tem como patrono Fernando Ferraz de Arruda. Ivana, seja bem-vinda. Bom, são duas poesias curtinhas. Outono. Ampulheta de Cronos jamais emperra. As estações se sucedem, levando a reflexão sobre a brevidade da vida. A cada dia se morre um pouco, mas, tal qual fênix perseverante, nossa essência renasce das cinzas. É outono, as árvores deixam-se desfolhar, para florirem viçosas na próxima primavera. E eu acarinho róseos sonhos, flutuando num rio de paz, em meu barquinho de verdes esperanças, pululando entre o efêmero e o eterno. Essa outra eu fiz há muito tempo para Ana Marli, Ana do Sarau, e ela gostou muito na época, é uma poesia bem simplesinha. Ana do Sarau, ela chega com esfuziante alegria, largo sorriso e visível euforia, que a todos contagia. Música, teatro, poesia, humor, dança e muita cantoria. No ar, um clima de pura magia. A tristeza se evapora, o que é ruim vai embora, só vale viver o agora. É a Ana Marli do Sarau e da Agenda Cultural. Ivana, dando continuidade na parte de literatura, teremos agora a escritora Raquel Delvage, cadeira número 40 da Academia Piracicabana de Letras, cujo patrono é o Barão de Resende. Ela fará a leitura do poema Quem Sou Eu na Fila do Pão? E também ela falará sobre a quinta Flipira e fará o convite para a próxima sexta Flipira, que é a nossa festa literária de Piracicaba. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? A que compra um pãozinho para matar a fome? Ou a que compra um doce para adoçar a vida? Sou a chata que incomoda o vendedor? Ou a que leva o produto errado, pois não quer reclamar? A que tem a alma pesada, mais que a sacola que carrega? Ou a de sorrisos frouxos e alegria e amores? Quem sou eu? A que traz um pouco de cada ser e nunca é igual? Tem dias que sou a própria crença, outros dias incrédula. Sou a razão, e há momentos que nem sei quem sou. Sou cada dia uma na fila do pão. Dê-me um sonho, por favor. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho da Flipira. Serei bem breve, tá? Estou com uma folha aqui, mas está com uma letra bem grande, porque não quis vir de óculos. A Flipira, de 2024, ela teve muitas ações, e eu vou citar algumas delas bem brevemente, tá? Tivemos cerca de 60 escritores inscritos que apresentaram suas obras, lançando e vendendo seus livros. Tivemos palestras com o escritor da Academia Brasileira de Letras, Inácio Loyola Brandão, e várias outras palestras. Tivemos também contadores de histórias, sarau, incluindo o infantil, apresentações musicais e de danças, apresentação cênica, caricaturas com desenhistas da nossa cidade, a presença da Mona Capivara, várias oficinas
desenho, literatura, origami, papel reciclado, marcadores de textos, etc. Tivemos muitas doações de livros do projeto Livro com Pezinhos. E um grande destaque para a Flipirinha, que interage a literatura com as crianças, leituras, jogos, pinturas, tudo muito lúdico e colorido. As escolas também com suas ações, estandes de livrarias, feirinha, praça de alimentação. Então, foram muitas ações envolvidas e muitas pessoas também nesse trabalho gigantesco. E meu agradecimento de todo o coração aos artistas, literatos, músicos, dançarinos, atores, desenhistas. Tivemos tudo isso na nossa Flipira de 2024, tá? E meu agradecimento também aos patrocinadores e colaboradores. E a sexta Flipira vem aí. E gostaríamos de poder contar com todos vocês nessa festa que enaltece a literatura e as demais artes. E é uma realização dos grupos literários de Piracicaba, Clipe, Golpe, Academia Piracicabana de Letras e Prefeitura através da Secretaria da Cultura e da Biblioteca. E será em outubro, e eu espero contar com todos vocês na nossa sexta Flipira, Festa Literária de Piracicaba. Muito obrigada. Dando continuidade à nossa parte literária, gostaria agora de convidar o escritor Cássio Camilo Almeida de Negre, da cadeira número 20 da Academia Piracicabana de Letras, cujo patrono é o professor Benedito Evangelista da Costa. Ele vai fazer a leitura do texto Intuição. Bem-vindo, Cássio. Boa noite. Esse texto consta do meu livro, que foram textos escritos para serem lidos no programa Pira 21, na Rádio Educativa FM, que foi ao ar durante muitos anos, aos sábados de manhã. Este é um dos textos. Então, é Intuição e a Mexerica. No som do silêncio, uma voz me acompanha, querendo me dizer coisas maravilhosas. E, no entanto, na maior parte do dia ou da noite, e mesmo dormindo, não lhe dou importância. Meus ouvidos estão surdos a ela, que fala e até grita em silêncio. Tenta me dizer, através das pedras, das montanhas, das nuvens, das árvores, flores, frutas, animais, dos sonhos, mas continuo surdo aos seus apelos. Ouvindo-a, não ouço, vendo-a, não vejo, sentindo-a, não sinto. Outro dia, no entanto, uma laranja mexerica conseguiu falar comigo. Logo após o almoço, ao arrancar sua casca macia, ela me disse que se oferecia a mim para eu sentir toda a sua doçura, comendo-a lentamente, pois ela era a mesma matéria da qual a terra se constituía, ungida pela energia do sol, se alquimiava em um gomo de laranja, e dali a instantes, pela magia do universo, seria transformada em meu próprio corpo, mostrando que todos somos partes do todo na vida una. Assim, ela discorreu sobre todos os que contribuíram para que agora estivesse à minha frente. A terra, da qual se constituiu, o sol que a vivificou, a chuva, a semente, o enxerto, aquele que abriu a cova e a plantou, regou a plantinha frágil, capinou o mato, colheu, aquele que a encaixotou, transportou, que a vendeu,
e do lar aquela que a comprou e colocou no meu prato. Agora, ali, nós dois, frente a frente, ela me ensinando, pela voz do silêncio e da intuição, tantas lições, e a lição maior que somos todos parte da vida una, e todos dependemos de todos, pois todos e tudo somos apenas um. Só tenho a agradecer a todos, e principalmente a laranja mexerica, pois a voz do Pai ecoou através dela. Obrigado. Dando continuidade à literatura, temos as escritoras convidadas da cidade de Rio das Pedras, Larissa Molina e a Vivian Limonge. São autoras do romance A Intocável e Autoral. De Larissa Molina, a biografia da atriz Cristiana de Oliveira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Larissa Molina. Eu sou Vivian Limonge. Nós somos escritoras de Rio das Pedras, mas a Vivian é uma imigrante piracicabana. Ela está morando aqui agora. E eu quero agradecer primeiramente por essa oportunidade de estar aqui no primeiro Sarau, né, das Artes. Isso para nós é de encher o nosso coração. E, na verdade, as histórias nos unem. Une essa amizade de mais de 20 anos, bem mais, né, Vi? Mas a gente não vai falar muito a nossa idade. Então, para contar como essas histórias nos unem, nós trouxemos aqui a primeira foto da nossa apresentação, que é uma reprodução. A gente recriou uma foto do aniversário da Vi. Tinha quantos anos aí, Vi? 9? Nossa, acho que 9 anos. Eu devia ter uns 7 e ela 9 anos. Vai entregar a idade. Não. 20 anos depois está escrito, mas esses 20 anos já se foram. Essa foto é antiga. E eu queria contar então para vocês como é que as histórias nos uniram. Na verdade, nós começamos a escrever os livros um pouco jovens, né? Cedo. Eu tinha 12 anos de idade quando decidi brincar de escrever livros. E aí, nessa brincadeira, eu chamei a Vivian Limonge para participar comigo, porque os nossos pais, eles eram comerciantes e a gente se conheceu no meio do comércio de Rio das Pedras. A Vivian aceitou o convite de escrever comigo e, pobrezinha, numa dessa eu passei até catapora para ela. Mas a nossa história era escrita na época do disquete, né? Sim, da Barça, quem lembrar aqui. Porque o nosso primeiro livro, a ideia era escrever sobre uma França do século XVII. E, naquele tempo, a gente não tinha o que tem hoje de Google, celular, né? A gente é um pouquinho, né? Tem idade já, né? E aí a gente usou muito a Barça na época, fazia pesquisas. E nisso, a gente fala que a gente teve a nossa infância nos livros. Infância nos livros. E aí foi começando um sonho, né, Vi? Sim, o nosso sonho era publicar um livro. E a gente brincava que a gente queria sentar no sofá do Jô Soares para um dia contar a nossa história. Mas isso não foi possível, mas a gente publicou o livro. A gente publicou vários livros, Sim. Na verdade. Então, nessa nossa trajetória, o primeiro livro que a gente escreveu foi o Como Pétalas ao Vento. E aqui, ergue a mão quem gosta de Romeu e Julieta. Nós não chegamos aos pés de Romeu e Julieta, mas essa história vai fazer você chorar, tá? Então, para quem gosta de um romance para chorar, eu vou colocar aqui para vocês o book trailer. O que é o book trailer? É o trailer dos livros, né? Quem disse que só filme que tem trailer? Então, a gente vai colocar aqui, rodar para vocês. Existem duas verdades que eu não conhecia até aqui. O perfume do amor e o peso de uma lágrima. São lições que só se aprende quando se escolhe o proibido. Apaixonei-me pelo mordomo revolucionário que servia meu castelo todos os dias.
mas nunca uma princesa poderia escolher com quem se casar. Por direito, eu pertenço ao duque mais poderoso da Suécia. E ele parece estar pronto para me deixar completamente em dúvida quanto às escolhas de meu coração. Que ironia ser tão imperfeita, mas amada por dois homens admiráveis e de mundos diferentes. Bom, pessoal, esse foi o primeiro livro que nós escrevemos. Eu trouxe ele aqui para vocês, tá? Foram 16 anos de produção. E o que aconteceu? Para quem começou a escrever aos 12 e termina aos 17, tivemos que reescrever o livro depois, né? Mas a essência se manteve. Então, esse foi o primeiro livro que a gente viveu o nosso sonho de escrever, mas ainda não o sonho de publicar. Porque, embora a gente tenha trazido ele para contar primeiro para vocês, não foi esse que realizou o nosso sonho de publicação. E aí eu vou pedir para a Vívia contar para nós o primeiro livro que nós lançamos mesmo, né, que foi publicado. Sim, nós fizemos um lançamento na Nobel do Shopping de Piracicaba. E, dentre os lançamentos daquele ano, foi o livro que mais trouxe pessoas para a Nobel naquele dia. 200 pessoas. E foi um marco para a gente, porque a gente conseguiu publicar por uma editora, a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho e novas portas se abriram, inclusive para a Larissa, que continua escrevendo livros, né, e produzindo. E aí, o que eu queria falar também sobre o Pétalas, é que o Pétalas ele cresceu junto com a gente evoluiu na nossa escrita, e por isso que a gente demorou tanto para conseguir publicar o Pétalas. E uma coisa interessante é que antes a gente tinha muito os livros escritos, e hoje veio muito meio digital, né? Então a gente conseguiu também publicar no meio digital, e na época que a gente estava escrevendo o Pétalas, a gente entrou também numa plataforma que chama Wattpad, entramos no Scoob também, e aí que a gente viu que a gente poderia conseguir publicar também o nosso segundo livro, que era Intocável. Então, é Intocável, a gente vai mostrar também o trailerzinho para vocês, que é já um romance também, mas é um romance mais contemporâneo. Esse que a gente mostrou é de época, e esse, a Intocável, já é um romance mais contemporâneo. E a Intocável a gente já demorou menos para produzir, aí foram 2 anos, né? A gente vai evoluindo com o tempo. O que é mais difícil? Conquistar a pessoa amada ou esquecer dela de vez? Aimon Gonzalez e Dalila Hernandes. 2 corações unidos por um grande amor, mas interrompido por uma tragédia. Um acidente de carro provocado por Aimon mata sua própria esposa. Culpado, o empresário se entrega à tortura da solidão. 3 anos depois do acidente, Aimon ainda busca vencer o luto. Mas a vida lhe dará uma nova chance ao conhecer Alicia, que é estilista em sua empresa. O encontro inesperado acontece quando a estilista o resgata da angústia, da bebida e do pôquer. Apaixonada, com ousadia, ela lutará para conquistá-lo. Mas uma viagem para Marrocos trará uma perigosa descoberta que colocará em risco a felicidade dos dois. Qual segredo estará guardado do outro lado do mundo? A Intocável, um amor, um pacto, uma renúncia. Em novembro, nas livrarias. Esse livro foi lançado em 2018, que é Intocável. E, na verdade, esse livro mudou a minha história como escritora. A Vi, ela é fisioterapeuta, né, Vi? Sim. Então, ela segue escrevendo como hobby. No entanto, eu quis seguir carreira de escritora mesmo. Então, a partir desse livro, eu passei a viver só dos livros. Por quê?
Através desse livro, a editora conheceu o meu trabalho e eles me contrataram para escrever o livro de uma celebridade que, por muitos anos, trabalhou na Globo. Quem aqui lembra da Juma de Pantanal da década de 90? Ergue a mão, vamos ver. Vamos ver as noveleiras aí. A Cristiana Oliveira, né? E foi através desse livro que eu fui convidada para lançar o livro dela. Pega ali para mim, viu, o livro da Cristiana. E a partir disso também eu comecei a trabalhar como escritora fantasma ou ghostwriter. Mas não tem nada a ver com além. Eu prometo que não vou chamar nenhum fantasma para o evento. A fantasma, na verdade, sou eu, né? Que eu vou explicar. Então, esse aqui é o livro da Cristiana Oliveira, que nós lançamos juntas, tá? E aí eu não realizei o sonho de ir no Jô Soares, porém ela levou esse livro no Danilo Gentili, né? Então, de alguma forma, cheguei quase lá. E aí, desde então, eu passei a trabalhar como ghostwriter, ou escritora fantasma, que, na verdade, é escrever livro para outras pessoas. E por que fala escritor fantasma? Porque o nosso nome não aparece no livro, tá? Então, assim, a Cristiana Oliveira, ela não quis que eu fosse ghostwriter, ela quis que eu fosse realmente coautora do livro. Então, meu nome está aqui. Mas eu escrevi outros livros também para muitas influencers, né, que têm mais de 1 milhão de seguidores, 5 milhões, e não vão ter tempo para escrever, e aí eles contratam um ghostwriter. E aí, a partir desse livro também, eu lancei um romance solo, né, sozinha, escrevendo sozinha, que foi A Trapezista. A Trapezista, ela fala do... Aqui começa a história nos anos 80, né? Não vivi esse tempo, mas foi bom, não foi? E aí, o bom dos livros é que você acaba vivendo um pouco do que você não pôde viver, né? Então, através desse livro, eu vivi os anos 80. E essa história aqui conta a história de uma... Bom, eu vou deixar para que o book trailer conte para vocês, tá bom? Vamos lá. Trapezista, gente, ela conta a história de um casal que se conhece na adolescência. Ele é um motoqueiro, bastante aventureiro, e ela é uma trapezista bem ingênua do circo, que só conhecia a adrenalina do circo até conhecer Eduardo Watson. E aí, esse livro não termina por aqui. Esse livro tem o livro 2, que conta a história do reencontro desse casal 20 anos depois. De uma maneira bastante inusitada. Eles não imaginavam que os filhos iriam namorar. Então, essa é a história da Trapezista, trilogia. E, depois desse livro, eu trabalhando bastante como ghostwriter. Hoje, como ghostwriter, já são mais de 16 livros produzidos. Atualmente, estou escrevendo 7 livros para 7 clientes diferentes. Não fiquei louca até agora, acho que não fico mais. E acho que assim, uma grande conquista que eu tive agora é que, em maio, vai ter o lançamento também de um livro que eu trabalhei como editora de conteúdo, da atriz Fernanda Machado. Ela fez a Maria, da Tropa de Elite, e também tem sido uma grande vitória. Então, eu estou vivendo da literatura, estou muito grata por isso a Deus, porque foi Ele que abriu as portas para mim. E vocês, leitores, né? Nossos futuros leitores. E eu trouxe aqui, junto com a Vivi, alguns marca-páginas, e a gente vai distribuir para vocês. Tem o nosso contato, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato conosco. E vou pôr uma fotinha aqui para vocês verem.
que depois de tantos sonhos, nós conseguimos várias realizações aí, que nós tivemos a oportunidade de estar em jornais, em rádios, inclusive no Café Cudorfo, hein? Quem quiser acompanhar o podcast lá, estive lá. Gente, nós agradecemos, né, Bia? Uma grande honra estar aqui hoje. Agradecemos a todos pela atenção. Vamos deixar os marca-páginas para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, a Beth está perguntando onde encontra os nossos livros. Nossos livros estão na Amazon, tanto digital quanto físico, tá? Nesse marca-página também tem o nosso contato e meu WhatsApp, para quem quiser também comprar diretamente comigo, autografado. Então, vocês entram em contato no WhatsApp e a gente negocia. Obrigada, pessoal. Continuando o nosso sarau das artes, quando o outono chegar, convidaremos agora a nossa querida cantora Sirlene Martins. Ela vai cantar a música Jogo do Bicho. Certo, Sirlene? Estou emocionada de estar aqui hoje, justamente porque é a primeira vez que a Ana Marli me deu a oportunidade de cantar aqui, apresentar uma música inédita de um compositor, o qual a filha foi homenageada aqui nesse espaço. Então, eu tenho grandes alegrias aqui nesse lugar. Então, eu vou cantar uma música, ela é inédita, nunca foi gravada, a não ser por mim mesma, e é de 1930. Eu já lhe avisei que a mania de palpite que você tem quando sonha com alguém, logo de manhã cedo você vem me acordar e conta logo o sonho que é pra poder jogar. E diz, esse meu sonho dá pra cobra e pro cavalo, mas eu vou cercar o galo que pode também dar. E pega o dinheiro que é pra comprar o pão e vai jogar no bicho sem me dar satisfação. E pega o dinheiro que é pra comprar o pão e vai jogar no bicho sem me dar satisfação. O seu procedimento já está me revoltando e na maldita tanga pouco a pouco eu vou ficando. Essa mania já está me deixando micho. Qualquer dia no almoço eu vou comer talão de bicho. Essa mania já está me deixando micho. Qualquer dia no almoço eu vou comer talão de bicho. Chega de tarde, você vem com lero-lero. Olha meu filhinho, veja só que peso meu. Pois o meu jogo era todo pro camelo e arrancar o cabelo, veja só que bicho deu. Pois o meu jogo era todo pro camelo e arrancar o cabelo, veja só que bicho deu. Alguém aqui joga no bicho? Meus amigos lindos, que eu adoro, estão aqui. O seu procedimento já está me revoltando e na maldita tanga pouco a pouco eu vou ficando. Essa mania já está me deixando micho. Qualquer dia no almoço eu vou comer talão de bicho. Essa mania já está me deixando micho. Qualquer dia no almoço eu vou comer talão de bicho. Chega de tarde, você vem com lero-lero. Olha meu filhinho, veja só que peso meu. Pois o meu jogo era todo pro camelo e arrancar o cabelo, veja só que bicho deu. Pois o meu jogo era todo pro camelo e arrancar o cabelo, veja só que bicho deu. Muito obrigada, Sirlene Martins. Depois. Dando continuidade, agora teremos o escritor Marcelo Pereira da Silva, cadeira 28, com o patrono Delfim Ferreira da Rocha Neto, que fará uma leitura dramática do conto
um apólogo de Machado de Assis. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Eu quero propor uma leitura dramática para vocês aqui. Alguém aqui não conhece? Quem aqui não conhece o conto Um Apólogo? Não conhece, nunca ouviu. Um Apólogo. Maravilha. Só aqueles que nunca ouviram, eu queria soltar uma trilha e a gente vai tentar fazer uma ambientação aqui, pode ser? Uma trilha neutra que vocês com certeza conhecem, uma trilha de ópera. E a partir dessa trilha, a gente vai começar a leitura. E vocês vão tentar adivinhar o gênero do conto, a partir da trilha. Combinado? Tudo certo? Por favor. Vamos lá, então. Ouçam. Estão ouvindo? Que gênero? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Oi? Fábula. E aí, mais alguém? Suspense. Mais alguém? Mais ninguém? Só fábula e suspense? Quem vê, vocês são tímidos, né? Fábula e suspense, romance, uma história de amor, comédia, fantasia. Vamos ver quem acertou o bolão? Oi? Circo. Um Apólogo, Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Acabou por aí? Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque coso. Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose? Sou eu e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale tudo isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão diante do imperador. Você é imperador. Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho. Vai fazendo trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa que tinha modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando, orgulhosas, pelo pano adiante, e que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia agora há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui, entre os dedos dela, unidinha a eles, furando acima e abaixo.
A linha não respondia. E andando. Apenas. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha estava no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando pelo baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado a outro, arregaçava daqui ou ali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para morfar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha de costura antes de ir para o baile das mucamas? Vamos? Diga lá. Parece que a agulha não disse nada. Mas um alfinete de cabeça grande e não menor importância murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansa-te em abrir caminho para ela e ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixa de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Um apólogo, Machado de Assis. Muito obrigada, Marcela. Continuando o nosso sarau de outono, nosso sarau das artes, quando o outono chegar, teremos agora as artes plásticas, com a apresentação do projeto Galeria 3, da Melissa Posse. Bem-vinda, Melissa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradecer imensamente seu convite como representante das artes plásticas. Eu tenho dupla cidadania, eu nasci em São Paulo, mas eu sou piracicabana, então, assim, eu fico muito feliz porque a cidade que eu escolhi respira a arte, vibra a arte, é uma coisa muito rica estar aqui hoje. Eu estou muito, muito feliz pela escolha que eu fiz nessa cidade, que me deixa tão contente como artista plástica e que eu vejo que tem tantos artistas talentosos, tanta gente aí que dá o brilho que a arte dá para a vida, né? Bom, e falando um pouquinho, então, de arte, a gente consegue colocar a apresentação? Eu sou artista plástica, enquanto ele vai colocando aí, eu vou contando a história. Eu sou artista plástica e, junto com dois artistas plásticos, que eu vou contar depois para vocês, que vou mostrar para vocês, que é o Fernando e a Ivânia, nós tivemos a feliz ideia, o ano passado, em maio, de abrir uma galeria de arte. Então, a gente queria um ateliê um pouquinho maior, mas como artista não se cabe em coisa pequena, né? A gente, então, encontrou essa casa, que é a sede da Sociedade Espanhola, que a gente também agradece muito o Dr. Nelson Martinez, que é o presidente da Sociedade Espanhola, e abraçou com a gente esse projeto. Então, nós encontramos essa casa linda, e ela era muito mais que um ateliê, né? Uma casa de 120 anos, tombada. Resolvemos, então, chamar os artistas de Piracicaba, que temos muitos, né, artistas aqui, como diz por aí, uma Florença no Brasil, né, Piracicaba.
E aí os artistas, então, também abraçaram a ideia, e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que esse sonho aí de muitas mãos, como foi construído com muitas mãos, o que ele se tornou. Bom, aqui é a sede, então, da Sociedade Espanhola. Ela fica na Rua Prudente de Moraes, 1292, ali entre a Santa Cruz e a São João. Não sei se todo mundo conhece. E, assim, era um prédio que estava há 20 anos fechado, gente. Ele tem uma história linda, mas ele foi um prédio que ficou muito tempo invadido. Aí depois a Sociedade Espanhola conseguiu recuperar, fez um restauro externo, mas eles ainda não tinham conseguido fazer o restauro interno. Então ele estava fechado. Ele tinha alguns eventos que a Sociedade Espanhola fazia, mas eram muito pontuais. Pode. Obrigada. Aí aqui um pouquinho de como que estava, né, por dentro a casa. Então a gente, nós três, esses 3 artistas loucos, resolvemos abraçar o restauro interno da casa. E aqui vocês vão ver um pouco de como que começou. Isso aqui é uma arte que tem agora lá no fundo, na área externa. Um pouquinho aí do nosso trabalho, né, de restauro da casa. E aí, quando terminamos o restauro, começamos, então, a chamar os artistas e eles começaram a levar as obras. Nós temos, em parceria com 50 artistas e o nosso acervo tem aproximadamente 500 obras. Quando a gente começou a galeria, a gente quis abraçar todas as artes. Nós queríamos uma galeria muito democrática, tanto na questão artística como na questão de poder aquisitivo. Então, nós temos artes ali que são acessíveis, temos artes para colecionadores, e isso que faz, então, a beleza do lugar, né? Todo mundo pode entrar lá só para admirar, ou pode também sair de lá com uma obra. Temos ceramistas, aquarelistas, temos pessoas que fazem, artistas que fazem abstrato, como a Dalgisa Rimoli, temos o João Benatti, que é um abstrato figurativo, as ceramistas eu posso falar da Lúcia Portela, da Magda Trivelin, temos o Rocco Caputo. Olha, não posso ficar citando todos os nomes, porque são 50. Então, assim, né, vocês imaginam quantas pessoas a gente tem lá. Também temos artistas de São Paulo e da região. Aqui são alguns deles, né, que lá no início foram trazendo as obras. E hoje, esse acervo que a gente tem, aí agora você pode ir passando. Então, olha, pode deixar aqui, por favor. Então, esse acervo que a gente tem, ele é trocado a cada 4 meses. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir, depois de 4 meses vocês vão ver uma outra galeria com outras obras, porque é isso que a gente quer oferecer para Piracicaba, né? Um espaço onde realmente vocês podem vivenciar a arte. E a gente trouxe um conceito também, que são essas boxes, né, de arte, essas caixas. Porque ali existem obras que você pode pegar, olhar, todas têm preço. Então, a gente sai daquele modelo de galeria de parede, onde é inacessível, onde parece que a arte nunca vai poder me pertencer, para um modelo de galeria onde a arte fica próximo da pessoa, né? E ela pega, ela manuseia, lógico que é tudo muito bem embalado, mas ali tem o currículo do artista, tem o preço da obra. Então, a gente traz a obra para perto das pessoas. Aí a gente tem alguns artistas, aqui do meio é Lairana, que é de Bauru, ali a gente tem um de Rio das Pedras, embaixo ele é de Leme, temos vários ceramistas, escultura de papel, que são aquelas bonecas. Pode passar. Enfim, e vários outras obras. Além das obras, nós somos um espaço de cultura também. Então, a gente tem um espaço para eventos corporativos e sociais. Inclusive, a gente teve a honra de ter a Beth, que fez uma comemoração linda lá.
E então a gente promove também exposições. A próxima, a gente teve uma sobre o papel, a próxima vai ser sobre cerâmica. A gente sempre divulga essas exposições. A gente tem workshops, a gente tem oficinas, mas sempre com a temática da arte. Então, é um espaço também para quem gosta de colocar a mão na massa ou gosta de saber mais sobre a questão de arte e tudo que se relaciona. Esse aqui é um outro workshop de pintura de taças, só para vocês verem aí como que a gente monta, né, os espaços. Esse é o nosso espaço interno, externo, onde a gente também faz eventos. Ali é uma oficina para crianças, a gente também tem aula de arte para crianças. E temos também a aula de pintura, desenho, aquarela, origami e naif, para quem quiser começar ou para quem já começou e quer só continuar. Também temos apresentações. Essa daqui foi da Musicali, que fez uma apresentação com os alunos, né, para os pais. Aqui é o seu evento. Olha lá. Olha lá. E eu vou apresentar agora o Fernando, a Ivânia e eu. Nós somos a Galeria 3. Tem esse nome porque somos nós três. E o nosso contato, tá? Se alguém quiser já pegar o nosso telefone, o nosso Instagram é aquele @Galeria 3 Piracicaba. E eu quero deixar aqui aberto o convite para vocês visitarem a gente. Nós estamos abertos todos os dias da semana, das 14 às 19h30, aos sábados, das 9 às 13. Então, assim, vai ser um prazer imenso ter vocês lá. Vão visitar, vão conhecer os artistas piracicabanos, conhecer o que a gente tem de arte, ou saber um pouco mais para quem já conhece. É um espaço assim que vale a pena. Está muito bonito e eu convido a todos, eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência muito valiosa conhecendo toda essa arte que a gente tem aqui. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso Sarau das Artes, quando o outono chegar, estaremos agora recebendo a escritora Silvia Regina de Oliveira, que vai apresentar é um florema ou é um poema, Silvia, chamado Matizes? Aproveitando a oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho, que, na verdade, a partir do momento que você escreve e publica, torna público, não é mais seu. Então, esse não é o meu livro, é o livro de quem do leitor, que vai ter a experiência de fazer a leitura, a vivência, de acordo com o filtro, a experiência de cada um. Então, o momento da gente gerir, né, fazer a gestação de um livro, esse é o nosso momento. A partir do momento que ele é feito, ele é entregue. E aí já não é mais nosso, né? Penso assim. Então, eu tinha um plano, quando eu morei em São Paulo, e lá eu fiz 30 anos, fiquei morando 2 anos só. Eu tive a experiência de fazer o meu livro com 30 poemas, chamado Safira, nos moldes muito artesanais e tal, mas com uma gráfica aqui de Piracicaba. Aí eu disse, bom, agora, fazendo 60 anos, eu vou fazer o livro com 60 poemas. Mas eu fui muito influenciada pelo poeta, já agora em memória, né, o Irineu Volpato. Nós tivemos uma experiência muito bonita dentro da arte, né, da literatura e de vida também, um convívio de 10 anos. Né, agora, em outubro, faz 4 anos que ele se foi. E o Floranda é uma homenagem muito grande a ele. Então, eu digo que são 2 livros em um, porque eu peguei muito dos motemas dele, que ele chamava, e coloquei assim como sendo uma forma de inspirar o que eu estava ali publicando.
E isso aconteceu de uma forma muito assim, trabalhosa, por um lado, porque tudo exige essa alma, esse suor, né? Mas que foi também uma experiência muito, muito importante. Ele foi lançado ano passado na biblioteca, fiz um relançamento esse ano para quem não pôde participar, e eu sempre acreditei na literatura assim, na publicação de uma forma muito artesanal. E aí eu aproveitei uma editora de São Vicente, influenciada pelo Irineu também, que publicava por eles, que se chama Costelas Felinas, um trabalho bem artesanal. Agora eles estão com a novidade do livro com orelha. Então, eu não peguei. Eu só fiz 10 de capa dura para entregar para a família, e o restante, assim, esse é o de capa dura. Então, aproveitando para divulgar um pouco o trabalho dessas editoras, que às vezes não é da nossa terra, mas que faz um trabalho bonito também. Então, papel assim reciclado, tem toda uma história, né? Eles têm os gatos ali pela editora, então eles brincam que, enquanto a diretora, né, que é uma gata, não coloca a patinha ali, o livro não sai da editora, porque ela tem que dar o aval dela. Então, é um casal maravilhoso que faz esse trabalho, a Cláudia e o Vieira Vivo. Então, eu escolhi um poema daqui, visando, lógico, a nossa estação linda, que está começando agora, outono, que eu amo, na verdade. E é o poema de nome Matizes. Antes de tudo, tem uma introduçãozinha que não é do poeta Irineu Volpato, mas é de uma pessoa que usou um pseudônimo, porque ela, na época, em 1800 e tanto, quando foi nascida Mary Ann Evans, uma escritora inglesa, precisou de um pseudônimo George Eliot. Para quê? Para poder também se projetar. Porque as mulheres, de repente, agora, tudo mudou, não é? Ou está mudando. E esse é o dizer dela que inicia o meu florema. Eu gosto de chamar o livro Floranda, Floremas e Florins, dentro dessa temática, né? Se eu fosse um pássaro, voaria por toda a terra, em busca de sucessivos outonos. Então, isso é dela. O meu é o céu e seus matizes, debruçando jovens nuvens, sibilando brisas cinza-azuis, sussurrando gorjeios alvores. A terra e suas estações, castanhando árvores, ventando folhas secas, anunciando gentis amores. Então, é essa minha homenagem ao outono e a cada um e a todos aqui presentes essa noite. Vai ter um livro a ser sorteado, então, quem tiver a alegria de ser sorteado, né, não só na minha obra, em outras, depois a gente faz o autógrafo antes de ir embora, ok? Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada. Teremos agora a música Madrugada Piracicabana, com a Sirlene Martins novamente nos brindando com essa linda música. Tenho muito prazer em cantar essa música sempre. Essa música é um orgulho para mim e quero oferecer para Odorfo. Tá bom. Vamos lá? Piracicaba, noiva da colina, quando a neblina cobre o teu luar,
também te encontra no teu véu macio que sai do rio como de um tear. Como és formosa nessa madrugada, assim velada nesse imenso véu, dás a impressão de seres na verdade uma cidade que desceu do céu. O luar fugiu de ti a chorar quando te viu, como se foras aos pés do altar. Teu destino ao de outro ligar, e a lua na cerração escondeu o teu clarão. Piracicaba, noiva da colina, quando a neblina cobre o teu luar, também te envolve no teu véu macio e sai do rio como de um tear. Como és formosa nessa madrugada, assim velada nesse imenso véu, dás a impressão de seres na verdade uma cidade que desceu do céu. Obrigada. Muito obrigada, Sirlene, mais uma vez. Agora vamos partir para o nosso encerramento. Mas antes eu gostaria de que, se vocês autorizassem, eu gostaria de ler uma poesia que muito me agrada. A Corrida da Vida, de Braulio Bessa. É uma poesia que muito me comove. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar. Que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e, às vezes, é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão. Expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove todo o sabor, sinta o mar, o céu e a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar.
Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Muito obrigada. Queria, nesse momento, ao encerrarmos o nosso sarau de outono, agradecer imensamente aos convidados e participantes, na expectativa de que possamos dar continuidade aos nossos saraus programados para esse ano e contarmos com a presença dos amigos e amigas que nos prestigiaram nessa ocasião. Agradecer a todos os acadêmicos presentes e registrar nosso agradecimento em especial ao Portal Nova 15. Um aplauso. Até o próximo Sarau do Inverno.